Perceberam que meu canal desbloqueou e muitas coisas de grande importância estão no Facebook, né? Eu não conheço quem é o dono do Facebook. O que que vira todo mundo usar uma rede social? E até onde isso vira mandar recado e ficar nas costas de quem? Porque perante um testemunho direto e uma necessidade de você estar entre lugares tribais ou menores, quem usa e quem não tem nada a perder não tem, né? O que é de fato estimular multiglobalismo e o paradoxo da... Ai, se ficar na mão de um só igreja, se ficar na mão de um só não sei o quê. As pessoas têm que entender, sim, o fardo da responsabilidade corporal enquanto jossa não pejorativizado que impõe que assim seja. Você olha para a televisão, naquele tempo do Holocausto, que o maldito Hitler... Aí tem aquela velha teoria, né? Quem organiza e não completa e deixa a bosta sobrar como merda, arrastada, a quem justifique que o mundo tem um paradigma de consecutividade independente de temporalidade, a quem aponte monoteísta ou não monoteísta, ou sobre as conveniências de que momento que depende de você se reorganizar, o que é você nascer, renascer, acreditar nisso, o que é causa e efeito de físico, naturalizado, observado, não observado, que vira a quem dizer que sobre alguma saturação, o que impõe fazer filho, estimular a miséria, a quem sobreviver não acidentável e não parasitário, entre relações, o que vale, perder o costume, não perder o costume, o que virou nômade, não nômade, a jogada de grupos, de dizer que o mundo sempre foi imundo, ou tem que apontar a partir de quando é imundo, para virar o que são regras de continuidade, e fracasso temporal, esse joguete nas costas de quem que o que virou, fracasso de expectativa de vida. Eu coloco sobre alguns critérios, com maior grau de inteligência que existiu no cosmos, né? O que que virou ser pequeno, né? Ser estimulado a desbravar minuciosamente se somos ou não somos daquela família, o que que vira para quem é adotado, filhas conveniências que transmitem doenças apontadas hereditárias ou parasitárias, o que que vira traduzir, sobreviver com leveza as minuciosidades tais das probabilidades a quem justifica que tem que estar pronto para o inédito, o tesão do escancarado a quem justificar desbravar regras fidelizáveis, senão arroz, feijão, papai e mamãe não interessa, vai virar o proibido, o tesão dos proibidos, que é o pobre de primeira grandeza, que virou o fracassado de primeira grandeza, justificar que gravidade não é gravidez, que eles têm que na cama dar tudo certo, que você não tem que contar aquele, mas tem que contar inclusive a quem não deve estar ouvindo, não deveria estar ouvindo ao lado, o outro aos gritos, quando testemunha eles não são merda alguma, empurrando com a barriga, independente de barriga negativa, barriga gorda, barriga de filho, se soubesse teria feito, se tivesse também faria, com bomba até eles, né? Imagine se tivesse feito, entre cu e cabeça, prioritariamente, a quem justifique pés e mãos, né? Quando quadrúpedes sensoriais camuflados e bizarrados esfinctorais, né? Então nós temos condições tais, quando... A doida deve estar na internet agora. Se me mandou um áudio de 2 minutos, é melhor ligar e nem abrir, porque nem meus filhos, que são da área da medicina, ouviria áudio de 2 minutos. Muito importante dizer o que serão cartórios no futuro, tratos, destratos, raças, onde se começa de algum lugar, onde virou paradigma e paradoxo de sepulcro, de judeu, de monoteísta, daqueles que não tem nada a perder, que virou, façam-se ciência. Façam-se pesquisar, investigar praxes e não praxes, teoria e prática. Jeitinho brasileiro com Z e com S, bombas nucleares, subsolo, altura, profundidades, lateralidades, eu coloquei assim, entre, como é que é? TPC, dia do lixo, o que eu coloquei mais aí pra dentro? Eu tenho uma planilha aqui para finalizar com vocês, entre coisas faladas, o que vira um fator consciente e inconsciente, caso eu fosse ler o que ficou para trás, sobre minuciosidades que já me dava sobre Estado sobrepapado, Estado sobre-americanizado, até que prova o contrário, já sou presidente dos Estados Unidos há muito tempo. Aí temos
O que é não necessariamente ser político, não necessariamente ser papa. Inclusive mulher, né? Paradigma entre o Código da Vinci, de fato quanto que a gente não precisa entrar, quanto que a gente precisa entrar, quem é que acata de fato, quem explica com muito volume, com pouco volume, que tem essa teoria que históricos de vida, a linearidade é imensa, uns têm que aprender a lidar com volumes de coisa, para serem pós-práticos, anti-intelectuais, que implica estarem entre inteligências e fidelizações tardias que não foram fidelizadas. O que é? Vou fazer economia, que a departamentalidade de algum não matemático, mesmo matemático, que virou. Quando filosofia de educação é quem atribui sociologismos do meio ambiente total. Ao fracasso absoluto, a quem acredite ou bem se sustenta com um pouco de vergonha na cara, achar que são aceitos, quando não são aceitos e querem estar onde não são aceitos, estarem lotados de gente para dizer que não precisam de estar entre eles, mas querem ser vistos, como eu ouvi da minha aluna. Aí eu comprei um biquíni tão pequenininho, né, minha mudança de corpo, todo mundo tá falando, mas eu gostei muito de quando eu tava magra. Eu pensei, tá bom ou não tá bom o meu trabalho? Aí esse jogo aí, entre tantos jogos, aí virou pra mim e falou assim, eu botei o biquíni pequenininho, mas vou dar pro meu filho, mas meu marido não importa. Até porque às vezes tem algum jogo que é bom a pessoa poder olhar e saber que não pode ter. Então o que virou isso? Entre miséria, né? Entre manusear a minuciosidade de comida, ficar passando fome, já que a atividade física sempre acontece, dando não dando a bunda, andando não andando, e a quem justifica se não tiver comida, não tiver a droga, quem justifica o biotipo. Como você ter tudo isso, a quem justifique dizer o que vira regime fechado e regime aberto, sobre condição de quadrilha variada, ser destituída da própria atividade, dar aos outros a parte principal e eles não enxergarem a parte total. Perante a minha imagem, anti-imagem, aquilo que eu deveria estar mesmo de fato totalmente canalizado, a quem vira subsistenciar a inteligência de estar um convite aberto de sobreviverem, o valor de estarem longe, perto, desconhecidos, tão diferentes, do mesmo sexo, do sexo oposto, alturas, profundidades, lateralidades e todos os lugares onde eu quero estar. Desde Coreia do Sul à América do Norte. Eu gostaria de ver a minha aula, ainda que isso fosse tudo destruído imediatamente, e que se for destruído antes também é um favor que me faz. Mas pessoas que têm alguns imperativos com um fardo muito nas costas e vir a quem apontar, porque mesmo não matar, né? Mesmo empilhou, se isso é assim, falou desse, empilhou como? Deixa entrar e não deixa sair e não deixa entrar. Constituinte, mas como que isso está acontecendo onde está a riqueza? Se existe todos esses níveis de escândalos aí, né? O que é a Disney e não necessariamente os infinitos parques, moléstias totais, pedofilia de fingidos santos, fingidos não santos, acatados que assim sejam, que tragam corrupção de tudo quanto é lugar e que horas vira conveniente abrir e fechar as portas e dizer que não esteve na cama daqueles. Eu adoro essa parte. E essa parte de dizer o que virou o erro de racionalizar, passar na frente, fingir não passar na frente, quando estimulam que passem na frente para cair no buraco. Entre racionalidade, porque eu trabalho muito bem em todas as coisas, eu me sinto dentro, nunca destituída fora e vírgula, né? O que virou Brasil com Z e com S? Eu tenho que começar de como eu comecei, de dentro da minha casa. O que é você sobreviver dentro da sua casa? O que é uma datação, uma biologização, idade metabólica, idade cronológica, né? E a gente subsistenciar, sair do inconsciente, estimuladas a inconsciente a não serem família, entender o que se faz pilar de família. Já que nem a sua família, ainda mais a família dos outros. Se minha avó, eu não fui no enterro dela, o que seria do meu avô, porque ainda aparecia em alguns, ainda ir no de outro e botar na minha cama. O que vira, né? Coletividade entre a perpetualidade de anti-Maria, a quem entre João, Zé, homens, mulheres ou qualquer coisa que se decifre, em maioria, prioritariamente, que não provam o contrário, não provam a semelhança, demônios que nem os demônios querem. Então fica fácil muitas vezes a gente lidar com alguns vilões com alguma admiração, muito longe, às vezes muito perto, que a história fica, para quem conta depois, a história é de quem se conta assim. Em algum momento a gente acha que não. Onde está o erro de alguns, entre revolução, né? Qual o tamanho da reforma, o tamanho da revolução diária?
de cada fundo do cu, prioritariamente, né? Pelo remédio, pelo fracasso do hábito de onde começaram e nunca deixaram de fazer, por que fazem filhos? Né? Que virou herança larga e restrita, e inclusive estarem entre proibidos que não querem, não pensam e depois serem nenenzinhos delinquentes novamente. Porque o problema do primeiro nunca é o problema do segundo, entre a quem decifrem abortos e etc. as condições. Entre fudidos totais que tem que encapar. Em que momento atingem condição de pensamento, a quem justifique quando apontar que ideia não é pensamento, em que momento os monstros, quando ao jogo de se masturbou, se não masturbou, se é assexuado, se não é, qual QI total que caiba sentido nisso, aquilo, o que virou observar, etiquetar de crítico, não crítico ao fracasso da aliciação, da pornografia, do desincesto, de todas essas questões que justifiquem, de fato, frear, o que virou domínio intelectual, que um pode destruir todos, e que assim fizeram. Deixem até tal hora, assim, tal hora a gente pega e destrói aqueles, deixa entrar. E entram armados até os dentes, com força armada de que não acreditam onde entram, também fica desacreditado de onde sai, né? Ou seja, querem ser donos, ninguém abre mão de serem donos em totalidade. Aqui vira o joguete das quatro paredes, não mexam-se interno, mas resolve. Virou uma placa, uma condição horizontal que existe alturas, profundidades e lateralidades, onde acharam tão grandes, ao paradoxo dos serem desobserváveis entre espaço largo, a quem restrito, que não tem nada a perder, que para santo e para ressurreição, a ressurreição horrível, que eu sou uma estrela nascida, Maria era uma estrela nascida, Deus também sempre foi, autonascido, multinascido, que é internascido e interdesnascido, né? E morrer e justificar pela morte. Pela morte não justifica nada. O que virou direito de condição comunicativa de impulsionar, transcendentar quando o sujeito quer dormir, é impulsionado a dormir, assim vir apontar morrer, né? O que é a frequencialidade direta e indireta que subsistencia o monoteísmo largo e restrito, que é a minha finalidade? Justificar a eternidade, né? Aterrizada, paraíso, imortalidade, o que virou, né? Padrão de imortalidade infinitiva, ao quadrado desquadrado do infinitivo, né? Então, devia ter trazido 6 ou 5. Tem mais um ali, maravilhoso. O de churrasco ainda é melhor que esse. Tem mais um, deixa eu ver qual que é o outro, peraí. Olha, tal que eu tinha que experimentar de queijo cebola, que diz que é mais barato, e o outro é de presunto, que eu comi do outro, que tem um de queijinho também, que o senhor tinha oferecido da torrada, umzinho. Maravilhoso, eu vi isso aqui uma vez comprei um pequenininho, entre um outro biscoito meio, não sei se era de outra marca ou estava entre várias formas, um que fica mais, é uma espécie de murchinho camuflado, que ele dissolve mais, mas de uma forma que eu não gosto, parece que é murcho, mas não é, que eu não gosto. Aí minha irmã disse que esse aqui é maravilhoso, não comi ainda. Super barato, 2 e pouco. Que aqui é o grande, quase 13. O pequeno aqui tava, acho que 4 e pouco, assim, de pouco do outro que eu comprei, aquele de presunto. Isso aqui também comprou um pacote barato lá. Falou, tinha do outro também, esse aqui você queria, vou levar. Queria trazer o Orion, porque eu tinha falado do Eclipse preto, um todo preto, tem por aqui. Também não queria que ficasse andando atrás de tanta coisa, mas ficou ligando, perguntando pro mercado. Queria que eu tivesse comprado o pacote de batata. Que é meu campo metabólico, né? Comprou por 2 quilos por 20. Outras coisas tipo com facilidade, franga passarinho, um monte de coisa picada e temperada. Realmente eu não achei igual aquelas coxas de R$6,99 suculenta, temperada, que eu abri mão do peito de frango para comer aquilo tudo uma atrás da outra. E não arrependi. Tem que arrepender. O que virou inclusive o golpe de dar comida, já que engorda aquele, a quem justifique que enfiar a doença na magreza
atribuir doença. O que adianta você estar com essa barriga, mas você não está com essa bunda? Você perdeu o volume do seu peito, e tem lugares que isso é uma fortuna. Inclusive entre sauditas, árabes, aquelas vacas leiteiras cheias de ouro. Em alguns lugares que se tivesse submetidos a isso, nós temos um quadro bem minucioso sobre o que chega, mas chega gente vendendo droga e bomba em tudo quanto é lugar. Então eles são adaptados a enxertos, cirurgias, tudo é levado para eles ilhados, né? Então nós temos a receita, e não necessariamente só esses, mas nós temos a receita do que virou. Esses se tornaram etiquetados de monoteístas e de regrados, entre tal de Oriente vezes Ocidente, a quem justifica Norte e Sul ou qualquer gravidade de ponto nem ponto do mapa, e que acharam dizer que não tem vida alienígena. O que é ser alienígena? Entre instrumentalidade astronauta e não astronauta, quem justifica cosmologia, astrologia, é a gravidade de astrólogos no Brasil, filósofos, práticos, engenheiros, obreiros, porra. Estou me deparando com cada uma que não tem condição inflamatória de atividade que sobreviva. Se eu decidir fazer uma pergunta, responder alguma coisa, ainda ficar de boca fechada. Falei que temos 3 problemas no Brasil: pagar antes, pagar durante, pagar depois. Mas você tem que entender o ACDC de tudo ao mesmo tempo, e de entre isso também. Não tem para onde você correr de maldade muito bem enquadrilhada. Eu quero entender até onde. Imagine se ela tivesse ido nesse lugar. Por que esse lugar vai existir e por que vai ganhar mérito nas minhas costas ganhando? Penso que eu já deixei um fator de caridade muito bem explícito para todo mundo. Caridade infinitamente milionária, que ninguém tem nem culpa a pagar, até porque eu não quero comer bosta de merdalhado qualquer. Se tivesse que comer de um padal para comer, ou sei lá, qualquer coisa, a merda parasitária já não é pequena. Entre esperar quem atravessa a rua, quem fica em casa, quem atravessa a rua e volta, em teorema de trabalho, sacrifício de trabalho, blá 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 blá. Então eu quero inclusive colocar aquilo que virou jogado nas costas do monoteísmo, quando fizeram monoteísmo, politeísmo, prostituição camuflada de poligamia, as conveniências de viados e putas muito traiçoeiros, estados em tudo quanto é lugar, ainda fingidos de barato e coitadinhos. Tem um fator teórico e de intelectualidade que mesmo tem que apontar qual é o limite do singular, até onde ele repete não repete, porque não desfaz da luta pela sua singularidade, ninguém tem o direito disso. O que é se dar bem conseguindo nascer e morrer de morte natural e não matar ninguém? Questão do não matar ninguém, né, sem impulsionar que o outro mate, seria um grau máximo de inteligência. O que vira suportar com uma pressão no mesmo corpo, mesma imagem, ou entender o que a imagem convida você a entender extratos da vida e passagem. Não ser desacatada por novinho, velhinho, delinquente, cachorro, bicho, é quem justifique gente. Quem traduz é gente no Brasil que anda com bicho. Tem bicho dentro de casa, na cama, em vários lugares. É assustador. Assustador. Hoje eu ia gravar um trânsito diário entre a caneta daquela neguinha que agarrou no fundo um pedaço de caneta velha, que ela me manda pegar no balcão, às vezes, para assinar o negócio, e que agarrou não sei como no fundo do saco de lixo. Caiu ali do pão. É lixo, tanto faz. Caiu aqui, eu voltei para devolver para ela. Falei, essa caneta sua é sua? É sim. O que já seria eu ter sido até uma ladra de caneta. O que são as frações nem postuladas? O que virou postular? Tese, antítese, síntese, imagem, racionalizar, virtualidade, para justificar o limite da distância, e o quadrado como desquadrado da presença. Quando em estupradores, a culpa é exógena. A boca tem um buraco e no cu também tem. Quando você escuta, inclusive os privês abertos, cortes de inteligência, quando é mais fácil, quem é curtinha na frente, que começou por trás ou pela frente, a quem justifica assoalho pélvico de macho e fêmea, de dizer que alguns lugares não tem fundo, a passagem direta fica mais fácil vender, guardar, comprar. Quem tem que vender bem à frente não são destituídos de genética e trabalho que subsistencia manutenções, ou que a propaganda faça a alma do negócio. Olha, aquela que ninguém viu, tantos modelos tais, aquela não queria vender nem comprar. Se fosse de fato sobre um senso tal, aquela mesmo seria tal. Emagreça ainda traz uma questão, né?
Ei. Joia, tudo bem? Joia. Certinho, aceita biscoitinho? Isso, aqui, querido. Joia. Tem. Vocês querem que eu abra alguma coisa? Não, o de vocês está aqui fora, né? Tá lá dentro, né? Quer que abra? Quer ir por aqui? Tá joia. Fico perdido. Vai fora. Tal de racionalidade. Mexer nos quadrados do cu do outro, a quem justifique numa expectativa. Isso aqui você vai fazer, mas vai ser lembrado lá na frente. Sendo ateu, não sendo ateu, a revelação aqui em mistério, que justifique código, não código, como a necessidade de codificar, tirar todas as marcas e colocar JC, ou linhagem sagrada, ou de fato Maria, 01 a essa roupa, se departamentou tanto assim, caso precisasse fazer isso, dizer que me confundem porque estarem etiquetados de marcas roubadas, que é o pelado parado e o pelado em trânsito, sobre condições de malha fina total. Que virou a ambição, o que ainda toma culpa os porcos, né? Que para dinheiro são igual porcos para merda ou para bens acreditados, que independente do que eles são, que regime eles são, eu só quero o dinheiro deles. Isso aqui é tudo em quanto é lugar. Pode perguntar de Kim Jong-un na China, da China, de tudo, e não quero nem saber. Não gosto desse canal, eu gravo e assisto na hora que eu quero. Que virou concepção aberta e direito de disciplina, caso tivessem que marcar ponto de alguma coisa. E pudessem fazer fora ou dentro do trabalho. E quando acontecem algumas situações igual a de hoje, entre da manhã, entre o que implica, né, de fora para dentro, como o que eu coloco corrente da minha casa, que não existe mais, da casa que ainda existe, e o que virou trabalho, histórico de trabalho em totalidade, e aquilo que eu quero acertar os pregos totais. Sobre racionalidade, impessoalidade, quadrado da impessoalidade, como quadrado da pessoalidade correntista, quem justifique físicos, intelectualidade prática, praticidade teórica, teorizada, que a complexidade existencial é rica, cara, e foi colocada a infidelidade absoluta, inclusive para quem não tenha nada a perder, não tem o culpa a enfiar no meio, e que não se importe, porque tem tudo em todos os lugares, inclusive. Inclusive aqui. Então, entre tentar, em alguns horários mais, classificar o ontem, que já não é hoje, o cedo, que já não é hoje. Eu fui para casa morrendo de sono. Uma dor estranha. Estimular da cintura para baixo com tudo parado, implica jogar meu cérebro pro chão. Fica assim, ó. Né? Acionou um lado da dor do corpo, né? Planificar no leg, aberto, fechado, não deveria talvez ter potenciado um curto. Porque sim, porque não, mas a sensibilidade do joelho recuperar se eu tivesse feito esteira hoje, né? Cansaço tal das assimetrias, o engenhocamento tá bravo, caso teria que tá, né? É constantemente ouvido, se você tivesse filho e marido, a maior chifruda da face da terra. Mas deve ter compensações, não é? Tenho sim.